Fala pessoal, tudo bom? Na nossa conversa de hoje nós vamos falar sobre o 14º presidente da história política do Brasil, que acabou, acabou governando o Brasil entre os anos de 1946 e 1951, quando Getúlio Vargas foi deposto, quando Getúlio Vargas foi retirado da presidência do Brasil por um golpe militar. Então veja que nós sempre estamos falando politicamente na história do Brasil de sucessivos golpes, né? A história brasileira, a história política do Brasil, ela é, claro, recheadas de golpes, né? De deposição, de retiradas de presidentes da República, né? Por golpes, sejam eles golpes militares, né? Sejam eles golpes que reúne um conjunto, né, de instituições, golpe civil, militar, né, ou como na história recente do Brasil, em 2016, um golpe jurídico, midiático e parlamentar, que acabou depondo, que acabou retirando da presidência do Brasil em 2016, Dilma Rousseff. Mas enfim, como eu disse, a história do Brasil, né, politicamente falando, ela é recheada de golpes. Por exemplo, quando a proclamação da República aconteceu em 1889, foi um golpe militar, né, na qual teve como maior expoente, como maior expressão, Marechal Deodoro da Fonseca, né. A questão, né, de Getúlio Vargas, como nós estamos citando aqui, né, em 1945, né, quando estava no Estado Novo, né, que foi um regime ditatorial implantado por Getúlio Vargas, mas Vargas, enquanto presidente, também foi deposto, também foi retirado através de um golpe militar em 1945. E é dentro desse contexto, né, que nós vamos trabalhar o mandato, né, do Eurico Gaspar Dutra, que é o próximo presidente dessa nova fase da República do Brasil, a República Populista, ou Quarta República, como nós dissemos em outras oportunidades. Tá bom? Mas continuando, né, eu falei do golpe da proclamação da República em 1689, estou falando aqui do golpe que retirou Vargas do poder em 1945, né? Posso falar também do golpe que tirou Jango da presidência da República em 1964, que instaurou a ditadura civil-militar no Brasil. E nós podemos falar também, recentemente, como eu disse, do golpe jurídico-militar e midiático que retirou Dilma Rousseff da presidência da República. Então a história política do Brasil, ela é uma sucessão de golpes. Mas continuando, como é que Eurico Gaspar Dutra assume a presidência do Brasil? Em que contexto, em que situação, né? Então, como disse, Eurico Gaspar Dutra foi o 14º presidente da história política do Brasil, que governou de 1946 a 1951, quando um golpe militar acabou depondo, retirando Getúlio Vargas do poder, né? Mas quem foi Eurico Gaspar Dutra? Na conversa passada nós falamos do governo de José Linhares, do cearense José Linhares, né, que foi ministro do STF, né, e acabou, naquelas circunstâncias que nós relatamos na conversa passada, assumiu também a presidência da República do Brasil. Assegurou, inclusive, né, foi esse o seu objetivo enquanto presidente, assegurar a eleição para presidente, que acabou tornando Eurico Gaspar Dutra presidente do Brasil. Mas quem foi Eurico Gaspar Dutra, né? Essa é uma pergunta importante, né? Como é que Eurico Gaspar Dutra vai assumir a presidência do Brasil? Em que circunstância? Eurico Gaspar Dutra, né? Ele é um cuiabense, nasceu em Cuiabá em 1883, mas nem sempre Eurico Gaspar Dutra teve uma aproximação com Getúlio Vargas, né? Mas isso vai acabar acontecendo, né, por uma série de medidas, inclusive externamente vai favorecer Eurico Gaspar Dutra se aproximar de Getúlio Vargas, inclusive sendo ministro de guerra de Getúlio Vargas. Mas ele acaba entrando, o Eurico é um militar, né? É importante dizer isso.
ele acaba entrando na escola militar do Rio de Janeiro no século XX, no início do século XX, né, em 1904. E durante a década de 20 do século passado, ele vai combater de forma veemente, de forma muito forte, né, o movimento tenentista, né, no Rio de Janeiro, né? Vai combater também a revolta do Forte de Copacabana, em São Paulo, a partir da década de 20 do século passado, 1924. Então a atuação de Eurico Gaspar Dutra enquanto militar é nesse sentido, né? É de combater aquelas forças que eram oposição ao governante, né? Por exemplo, que eram oposição a Getúlio Vargas. Então, militarmente, Eurico Gaspar Dutra vai ter uma atuação muito forte no combate ao movimento tenentista, ao movimento da revolta de Copacabana, né, e tudo mais. Somente a partir da década de 30 do século passado, né, é que ele vai se aproximar do governo de Getúlio Vargas, né? Graças inclusive ao seu combate forte ao movimento constitucionalista que atacava Getúlio Vargas. Eurico também vai ter uma forte participação, né, na questão da repressão, né, do combate à intentona comunista em 1935, né? E ele vai vai entrar de vez, né, no governo de Getúlio Vargas, né, quando Vargas vai nomear Eurico Gaspar Dutra em 1936 como seu ministro, como ministro de guerra. E durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai ter uma participação efetiva nesse conflito mundial, e é a partir da atuação de Eurico Gaspar Dutra, né, que vai ser responsável pela participação do Brasil ao lado das forças do eixo, como os Estados Unidos, ao lado dos Estados Unidos e de outras potências. Apesar dessa entrada do Brasil, né, e a partir também dessa posição vai caber ao general Eurico Gaspar Dutra, né, a organização da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, que vai ser essa força de guerra que vai ser enviada para a Europa, onde o Brasil vai participar da Segunda Guerra Mundial. Então veja que militarmente o papel de Eurico Gaspar Dutra, né, é de combate às forças oposicionistas aos governos, tanto externamente principalmente quanto internamente. Né? Combate aos comunistas, combate à intentona comunista, combate à revolta do Forte de Copacabana, enfim, organiza internamente a Força Expedicionária Brasileira, que vai participar da Segunda Guerra Mundial, o Brasil enquanto membro do participante das forças do eixo e tudo mais. Então Eurico Gaspar Dutra vai ter essa participação efetiva, né? No final desse conflito, né, da Segunda Guerra Mundial, quando Vargas passa a perder forças, né, quando Vargas passa a perder a sua influência internamente no Brasil, né, quando Vargas vai perder apoio internamente, né, Dutra vai ser escolhido pelos movimentos oposicionistas, né, como candidato à presidência da República, né. E aí é dentro desse contexto que Vargas vai ser deposto, né, vai ser retirado do poder por um golpe militar, e esse golpe vai assegurar inclusive, né, a eleição de Eurico Gaspar Dutra como presidente do Brasil a partir de 1946. Tá bom? Então, entendendo esse movimento, entendendo essa contextualização em que Eurico Gaspar Dutra vai se tornar presidente do Brasil, nós vamos entender agora, né, como é que Eurico Gaspar Dutra, como é a ação de Eurico enquanto presidente do Brasil. Eu lembro, inclusive, que a atuação de Eurico Gaspar Dutra durante ministro de Getúlio Vargas, essa atuação dele foi importante, né, para a conclusão, inclusive, do regime do Estado Novo, né? É importante a gente destacar isso, pois ele acaba se empenhando de forma muito forte na divulgação, né, anticomunista, ou seja, na repressão de movimentos comunistas, né, no afastamento do governador do Rio Grande do Sul,
Flores da Cunha. E ao longo do Estado Novo, né, ao longo da ditadura do Estado Novo, Dutra vai promover, né, a expulsão, né, de pessoas que eram membros, né, das Forças Armadas para garantir a permanência do regime do Estado Novo. E é dentro disso que ele vai se aproximar, devido à proximidade inclusive de Eurico Gaspar Dutra, as tendências, a aproximação dele enquanto general, enquanto militar, a aproximação dele aos movimentos fascistas, né, ele acaba aceitando, né, como resistência, aceita com resistência, inclusive, a entrada do Brasil na guerra ao lado dos aliados, né? A partir dessa questão, né, em relação à adesão do Brasil, a participação do Brasil, né, aos aliados, né, Dutra foi o responsável, como nós temos pela organização da FEB, Força Expedicionária Brasileira, para combater o fascismo na Itália. Um tanto quanto contraditório, né, como é a história do próprio Estado Novo, né, como é a história do Brasil em si. Você combate o movimento fascista lá fora, você combate movimentos conservadores lá fora, você combate movimentos ditatoriais lá fora, mas internamente no Brasil você é tudo isso. Você é fascista, você é conservador, você é autoritário e você é ditatorial. Não foi diferente com Vargas, não foi diferente com Eurico Gaspar Dutra. Então essa contradição também vai aparecer no Eurico Gaspar Dutra. Em 45, Dutra ele afasta-se, né, do Ministério da Guerra para concorrer às eleições presidenciais, vai ser o escolhido das oposições, como nós temos quando Vargas começa a perder força, começa a perder apoio, Eurico vai ser, deixa de ser um aliado de Vargas e passa a ser o escolhido da oposição para ser candidato à presidência da República. Esse afastamento, né, ocorreu porque a política do Estado Novo, né, não era compatível, né, com a política dos Estados Unidos, né, e da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, que acabavam, né, gerando essa incompatibilidade. Desse modo, Eurico Gaspar Dutra vai então retirar-se do Ministério da Guerra, retirar-se do apoio, deixar de apoiar Getúlio Vargas e torne-se, portanto, candidato à presidência pelo Partido Social Democrático, PSD. Como dissemos em outras falas, o PSD, né, aqui da República Populista, é um dos partidos que vigora ainda hoje, né? Eu lembro, né, que antes da realização das eleições, que estava prevista para 1945, Getúlio Vargas ele é deposto, ele é afastado através de um golpe, né? Ele foi afastado do governo pelo ministro da Guerra, sucessor de Dutra, que foi o general Góes Monteiro, né, que acusava Vargas de estar tentando promover, né, medidas para que Vargas continuasse no poder. Então é esse o argumento da deposição de Vargas, é esse o argumento do afastamento de Vargas, é esse o argumento, né, do golpe militar que foi dado em Vargas para que ele fosse retirado do poder. Ou seja, acusou-se Vargas de tentar estar promovendo medidas para permanência no poder. Claro que isso não era nenhuma novidade, Vargas já tinha feito isso. Nós não estamos aqui dizendo que Vargas fez essas medidas para permanecer no poder durante o Estado Novo, né? Também não estamos dizendo que não fez, mas apenas destacando que essa questão de promover medidas para permanência no poder não era uma novidade, né, em Vargas, porque já tinha feito isso, né, durante os 15 anos em que governou o Brasil de forma ininterrupta. Em 34, durante o governo provisório, né, de 30 a 34, fez isso no governo constitucional de 34 a 37 e fez isso no governo ditatorial do Estado Novo de 37 a 1945. Né? Então a oposição, né, inclusive tendo como principal responsável o sucessor de Eurico Gaspar Dutra no Ministério da Guerra, que foi o Góes Monteiro, vai acusar Getúlio Vargas de estar promovendo ações para que ele permanecesse no poder, né?
Dentre essas providências estava a participação, né, em um comício do movimento queremista, que nós destacamos em outras conversas. Né? Esse movimento queremista fixava-se em algumas escritas, né, dizendo que queria Getúlio Vargas na presidência do Brasil, queria que Vargas continuasse no poder. Daí esse nome queremista, né, que era a indicação também. Estava a participação de um comício do movimento queremista, nós dissemos, e a indicação do seu irmão, Benjamin Vargas, para chefiar, né, para o seu chefe da polícia do Distrito Federal. O movimento queremista, como nós dissemos, recebe esse nome, inclusive, né, por conta do surgimento, né, de escrita, né, de inscrições: queremos Vargas nos muros das principais cidades do país. Mas eu lembro que com o afastamento, com a deposição de Getúlio Vargas, né, tinha sido empossado, né, interinamente, o ministro, né, do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, que foi motivo da nossa conversa passada, né, que governou por um curto período, né, 3 meses, apenas para assegurar as eleições, apenas para assegurar que o eleito tomasse posse, né, em janeiro de 46, como aconteceu com o Eurico Gaspar Dutra. A candidatura de Dutra, né, ela foi lançada pelo PSD, como dissemos, né, e também, né, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, ambos criados com o objetivo de continuidade das políticas de Getúlio Vargas, né. Disputaram aquelas eleições de 46, né, com Eurico Gaspar Dutra, o candidato Eduardo Gomes, pela UDN, né, que combatia as políticas de Vargas, e o candidato pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro, Iedo Fiuza, né? Enfim, então nós tivemos 3 candidatos nessas eleições de 45, né? Eduardo Gomes, pela UDN, contrário às políticas de Getúlio Vargas, e Iedo Fiuza, pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, né? E o Eurico Gaspar Dutra, né, que acabou saindo vitorioso desse pleito, onde obteve cerca de 55% dos votos, né? E em janeiro de 46 ele assume a presidência do Brasil. De forma resumida, para encerrar, nós vamos então aqui destacar as principais ações do governo de Eurico Gaspar Dutra, né? Como é que Eurico Gaspar Dutra vai assumir, né? O seu governo ele vai ser caracterizado, né, por uma perseguição aos comunistas. Já tinha feito isso durante quando era ministro da Defesa de Guerra do governo de Getúlio Vargas. Então o governo de Eurico Gaspar Dutra vai ser marcado pela perseguição, pela repressão, pelo combate aos movimentos comunistas, né? Pela proibição aos jogos de azar e também por uma aliança, né? Por uma aproximação com o governo dos Estados Unidos. Coube a Eurico Gaspar Dutra, inclusive, promulgar uma nova Constituição. Essa nova Constituição iria substituir aquela que tinha sido imposta, né, por Getúlio Vargas durante o Estado Novo, né, que era a Constituição de 1937. Então, a nova Constituição de 1946 substitui a Constituição outorgada, a Constituição imposta de Getúlio Vargas, a Constituição do Estado Novo de 37. Essa Constituição de 46 vai garantir as liberdades individuais e vai eliminar, né, a pena de morte no Brasil. Para você que não sabia, o Brasil já teve pena de morte como lei, né? Hoje não tem mais. Economicamente, o governo de Eurico Gaspar Dutra ele foi caracterizado por um arroxo salarial, por uma diminuição dos salários, pela construção de rodovias, né, e tudo mais. Nessa questão da economia, no governo de Dutra que vai surgir um plano chamado de Plano SALT, né? Qual era a finalidade desse plano? Era justamente trazer melhorias para áreas como trabalho e energia, para áreas como saúde, enfim. Não surtiu efeito esse plano por falta de financiamento, né? Já nas relações internacionais,
né, os Estados Unidos tiveram um peso muito forte no governo de Eurico Gaspar Dutra, né, tiveram uma importância extrema na política externa, né, que acabou consolidando exportações com os Estados Unidos, né, numa questão de intercâmbio cultural com os Estados Unidos. Eurico Gaspar Dutra, né, também tem uma questão um combate muito forte aos partidos comunistas, né, aos comunistas nós já dissemos. O PCB, inclusive, entre os anos de 45 e 47, durante o governo de Getúlio Vargas, que tinha crescido, aliás, durante o governo de Dutra, o PCB havia crescido, né, nesse contexto, né, adota uma política, inclusive, moderada, né, ao obter algumas cadeiras no parlamento, né, enfim. Mas a política externa de Eurico Gaspar Dutra, né, esse alinhamento com os Estados Unidos e contra a União Soviética, atinge também esse partido, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que acaba sendo colocado na ilegalidade, né? O governo de Dutra caça a legalidade do PCB lá no Superior Tribunal Federal, e os sindicatos passam inclusive a sofrer intervenção do governo federal, passam a ser perseguidos pelo Eurico Gaspar Dutra. Dentro desses ataques, o PCB acaba promovendo e convocando a população à luta armada, né? Mas a gente sabe que essa questão nesse ambiente acaba perdendo força, né, e acaba também perdendo expressão política, né. Politicamente ainda, Eurico Gaspar Dutra afasta-se da política de Getúlio Vargas e alia-se, né, à União Democrática Nacional, a UDN, por meio de acordos interpartidários, né, e acaba aderindo também a princípios liberais. Perfeito? Então, de forma resumida, essa é a característica do governo de Eurico Gaspar Dutra, que acaba deixando a presidência em 1951. O seu candidato, né, que era o Cristiano Machado, não consegue vencer as eleições, né, e, enfim. Então, o próximo presidente vai ser o motivo da nossa conversa, né? Cristiano Machado, que era o candidato à presidência de Eurico Gaspar Dutra. Eurico não consegue fazer o seu sucessor, né, que acaba perdendo. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido, e um abraço virtual a todos e a todas.